E agora eu vou compartilhar minha tela. Então, rapidinho, eu vou comentar o que nós vimos na aula passada. Nós aprendemos a calcular os determinantes de matrizes quadradas até ordem 3. Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é uma matriz de uma linha por uma coluna. É o próprio elemento dela. Já de uma matriz de ordem 2, duas linhas por duas colunas, bastava você multiplicar os elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, ó, produto da principal menos o produto da secundária. Então, uma matriz 2 por 2. Nós resolvemos alguns exemplos. Nós vimos que na matriz de ordem 3, eu não posso aplicar a mesma regrinha da matriz de ordem 2. Por quê? Se você pega aqui na diagonal principal e a secundária, vai sobrar alguns elementos. Então, não dá para aplicar aquela regra. O que a gente tem que fazer? Você vai copiar as duas primeiras colunas ao lado. Então, eu duplico as duas primeiras colunas. E aí, eu calculo o produto das minhas diagonais principais. Depois, eu subtraio pelo produto das minhas diagonais secundárias. Então, ó, o que está em vermelho menos o que está em azul, tá? Principal menos a secundária. Então, nós calculávamos o determinante. Então, até aqui tudo bem. Agora, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a resolver sistemas lineares até a ordem 3 por determinantes. E essa regra é a regra de Cramer, tá? Então, olha para esse sistema linear. Esse sistema linear é uma generalização, tá? Então, o sistema linear, ele é composto por, no caso 2 por 2, por duas incógnitas, o x e o y. Aí eu tenho os termos independentes, que não depende do x e do y, aqui eu estou representando pelo C1 e C2, tá? Você tem os coeficientes que multiplicam as minhas incógnitas. Então, aqui, ó, o número que multiplica o x, o A1, o número que multiplica o y, o B1, e aqui é a mesma coisa, tá? Então, o A1, B1, A2, B2 são os coeficientes que multiplicam o x e o y. O C1 e o C2 são os termos independentes. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Pegar uma equação aqui, ó. Então, aqui eu tenho o A1, que seria o 6, o A2, o 4, o B1, o 6, ó, o B2, o 4, o C1, o 12 e o C2, o 8, tá? Então, aqui é um sistema linear 2 por 2 generalizado, tá? E eu já gravei em vídeos anteriores, espero que vocês tenham assistido, que nós podemos pegar esses sistemas lineares, essas equações lineares, e transformar em matrizes, né? Eu posso ter uma matriz completa, uma matriz incompleta. Então, por exemplo, ó, incompleta com M. Daqui eu peguei uma foto da internet, tá, turma? Eu vou arrumar aqui, tá? Então, vou apagar e depois eu mando para vocês. Eu acabei de ver, ó, escrito com M, tá? Então, vamos lá. A gente consegue transformar esse sistema linear em uma matriz incompleta. Então, por exemplo, ó, eu posso pegar a coluna do x, a coluna do y e escrever uma matriz. Ó, tem uma matriz 2 por 2, só com os coeficientes do x e do y, tá? Consigo escrever. Consigo escrever também uma matriz, ó, só com os coeficientes do y e os termos independentes. B1, C1, B2, C2. Então, é uma matriz 2 por 2. Então, eu consigo pegar esse sistema e transformar aí em matrizes. Então, a regra de Cramer me fala o seguinte, ó. Eu vou chamar de D essa matriz aqui, ó, só com os coeficientes do x e do y. A1, B1, A2, B2, tá aqui. A1, B1, A2, B2, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou chamar ela de D. Essa é a minha matriz, vou calcular o meu determinante geral aqui, minha matriz geral. A1, B1, A2, B2. Só com os coeficientes do x e do y. Eu vou chamar de dx, calcular o dx, determinante da matriz x. Olha a diferença. Lá na coluna do x, você não vai copiar os coeficientes do x. Você vai colocar no lugar o C1 e o C2, tá?
não vai mexer na coluna do Y, você vai arrumar aqui a coluna do X. Então, no lugar do A1 e do A2, você vai colocar os termos independentes. É o DX. E o DY, mesma coisa. Você vai lá na coluna do Y, no lugar do B1 e do B2, dos elementos aí que acompanham o meu Y, você vai colocar o termo independente. E aí você tem 3 determinantes para calcular. Tá bom? Como que a gente calcula o X e o Y aqui? Você vai pegar o dx e dividir pelo d. Então, o determinante x dividido pelo determinante geral. Como que eu vou encontrar o y? Vou pegar o determinante y e dividir pelo determinante d. Tá bom? Então, de novo, ó, você vai encontrar o x e o y calculando os determinantes e depois dividindo pelo geral. Vou pegar um exemplo para a gente fazer aqui, ó. Então, eu tenho um sistema linear, 2x mais 3y igual a 7, 1x menos 1y igual a 1. E aí você tem, ó, coeficiente do x é o 2 e o 1. Coeficiente do y, o 3 e o menos 1. E os termos independentes, 7 e 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante d. O determinante d ele é composto apenas da coluna do x e do y. Então, 2 e 1, 3 e menos 1. Vamos calcular ele. Vai ficar assim, ó. Diagonal principal menos secundária. Agora é cálculo de determinante. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3 vezes 1, 3. Menos 2, menos 3, eu devo 2, eu devo 3, eu vou dever 5. Tá? Vou dever 5, deixa ele aqui. Vamos calcular o dx. No lugar da coluna do x, você vai colocar quem? O 7 e 1. Aqui, ó. 7 e 1. Principal menos secundária. 7 vezes o menos 1, menos 7. Menos 7, menos 3 vezes 1, 3. Menos 7, menos 3. Devo 7, devo 3, eu vou dever 10. Com isso daqui, a gente já consegue calcular o x. Como que a gente calcula o x? Ó, com essa fórmula aqui. dx dividido por d. O dx vale menos 10. O d vale menos 5. Menos 10 dividido por menos 5, 2. Menos com menos dá mais. 10 dividido por 5, 2. Vamos encontrar o y. Vamos calcular o dy. Então, o que eu vou fazer? Ó? Não vou mexer na coluna do x. Na coluna do y, no lugar do 3 do menos 1, quem que eu vou copiar? 7 e 1. Tá? Então, principal menos secundário. Então, 2 vezes o 1, 2, menos 7 vezes 1, 7. 2 menos 7, menos 5. Tá bom? Então, vem aqui, ó. Menos 5 dividido por menos 5. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, nosso y vale 1. Tá? Então, solução. X vale 1, y vale 1. Vou ver mais um exemplo aqui. Resolva pela regra de Cramer. Então, tá bom. Tem o coeficiente do x, ó, 3 e 5. O y, 1 e menos 2. E o termo independente, 5 e 12. Então, vou calcular o d, que ele chamou de delta, tá? Então, vou calcular o determinante geral. Então, vou copiar a coluna do x, coluna do y. Então, vai ficar 3 e 5, 1 e menos 2. Então, diagonal principal menos a secundária. Vai ficar 3 vezes o menos 2, vai dar menos 6. Menos 6 menos 5 vezes 1 é 5. Eu devo 6, eu devo 5, eu vou dever 11. O determinante geral deu menos 11. Vamos para o dx. No lugar da coluna do x, eu vou copiar o 5 e o 12, ó. Tá aqui. Multiplica em cruz, ó. Principal, 5 vezes 2. 5 vezes 2 é menos 10. Tá? 1 vezes 12, 12. Então, vai ficar menos 10 menos 12. Eu devo 10, eu devo 12, eu vou dever 22. A gente já consegue calcular o x, ó. O x, ele é o dx dividido pelo d. Menos com menos vai dar mais na divisão. E 22 dividido por 11 vai dar 2. Então, o x vale 2. Vou encontrar o y. Vamos calcular o dy. Não mexo na coluna do x, vou mexer na coluna do y. Tá? No lugar do 1 e menos 2, eu vou copiar o 5 e o 12. Principal menos secundária. 3 vezes 12 vai dar 36. Menos 5 vezes 5, 25. 36 menos 25, 11. O y vai ser o dy pelo d. Então, 11 dividido por 11 vai dar 1. Mais com menos vai dar menos. Então, o y vale menos 1. Quero saber se vocês conseguiram entender até aqui. Pode abrir o microfone e responder. Sim. Acharam fácil?
Sim. Sim. Então, agora eu vou explicar como que a gente resolve por Cramer, sistema 3x3. Esse exercício 4, eu já fiz ele com vocês. Eu fiz por escalonamento, mas dá para resolver por Cramer. Só que vai dar um pouquinho mais assim, vai ser um pouco mais extenso. Por quê? Quantos determinantes você vai ter que calcular aqui? Você vai ter que calcular 4 determinantes. O determinante geral, depois o dx, o dy e o dz, tá? São 3 determinantes que você tem que calcular. Então, vamos lá? Vou calcular o geral primeiro. O geral, primeira coluna, coluna do x. Segunda coluna, coluna do y. Terceira coluna, coluna do z. E aí, a gente começa a calcular a diagonal principal. Então, tá aqui em vermelho, a principal, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes menos 1, menos com menos era mais. 3 vezes 1, 3. Tá aqui. Próxima, menos 4 vezes menos 1, 4 positivo, vezes 1 dá 4. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 3, menos 18. 4 mais 3, 7. 7, você deve 18, você vai dever 11. Então, a diagonal principal deu menos 11. Vamos para a secundária. Vamos para a secundária. 3 vezes menos 1, menos 3 vezes 1, menos 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 3, mais... Menos que menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 1, menos que menos dá mais. 8 vezes 1, 8. Você deve 3, você paga 9, você fica com 6. 6 mais 8, 14. Como que eu calculo o determinante mesmo? Vou pegar a diagonal principal menos a secundária. Tá? Diagonal principal menos diagonal secundária. Principal deu menos 11. Aí, menos a secundária deu 14. Você deve 11, deve 14, você vai dever 25. Bom? Então, o determinante deu 25. Agora, a gente calcula o dx. Então, vamos voltar um pouquinho, ó. Lá na coluna do x, você não vai copiar o 3, o 2 e o 1. Você vai copiar quem? Menos 1, menos 5, menos 6. Os termos independentes. Duplica as duas primeiras colunas, copia as duas primeiras colunas, e aí a gente começa a calcular a diagonal principal. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo, vezes menos 1 negativo. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes 6 negativo, 24 negativo. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 15 vezes menos 3, vai dar mais 15 vezes 3, 45. Você deve 1, você deve 24, você vai dever 25. Mais 45, então você tem 45. Você tira 25, sobra 20. Vamos calcular a secundária. Vai ficar assim, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 6, 18 positivo. Tá? Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo, vezes menos 3, vai dar menos 3. Menos 4 vezes menos 5, vai dar 20 positivo. 20 positivo vezes menos 1, 20 negativo. Então, ó, você tem 18, você deve 3 e você deve 20. Você deve 3, você deve 20, você deve 23. Mais 18, pagou 18, vou continuar devendo 5. Diagonal principal deu menos 5. Cuidado com o jogo de sinal. O dx, ele é a principal menos a secundária, não é? Então, o principal deu 20, menos secundária deu menos 5. Então, o joguinho de sinal, ó, menos com menos era mais. 20 mais 5, 25. Você já achou que o dx vale 25 e o outro d, determinante geral, deu menos 25. Você calcula o x. Então, vai ficar 25 dividido por menos 25. 25 por 25 é 1. Mais com menos, divisão, menos. Então, o x deu menos 1, tá? Vamos encontrar agora o y. Então, lá na coluna do y, você vai copiar os termos independentes. Menos 1, menos 5, menos 6. Tá aqui já. Duplico as duas primeiras colunas, ó, vou copiar elas novamente. Olha quanto número negativo. O problema é esse, você se perder no jogo de sinal, tá? Por isso é importante você fazer passo a passo. Então, vamos lá, ó. 3 vezes menos 5, menos 15, vezes menos 1, 15 positivo.
Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 6 vai dar menos 36. 15 mais 1, 16. Eu devo 36, vou dever 20 ainda. Para secundária. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 15 vezes 1, menos 15. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 6, 18 positivo. Tá? Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, menos vai dar mais, ó. Então, 2 positivo. Você tem 2, você tem 18, você tem 20. Você deve 15, te sobra 5. Então, diagonal principal, menos 20, menos a secundária. Menos 20, menos 5, devo 20, devo 5, devo 25. Aí você vai lá e calcula o y agora. O dy deu menos 25, o d deu menos 25, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, o y vale 1, tá? Por fim, vamos encontrar o z. Então, lá na coluna do z, que é a terceira, você vai copiar os termos independentes. Ó, não mexi no x e no y, vou lá no z e copio os termos independentes. Então, vai ficar assim, ó. Vou copiar as duas primeiras colunas, tá? E vou calcular a diagonal principal, ó. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 6, 18 positivo. Menos 4 vezes menos 5, 20 positivo. 20 vezes 1 vai dar 20. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos 3 vai dar 6 positivo. Tá? Então, 18 com 20, 38. Com 6, 44. Então, diagonal principal, 44. Vamos para a secundária. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Vezes 1, 1. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 15 vezes menos 3, mais 45. Vezes 15 é 45. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 6, 48. 45 com 1, 46. Com 48, 94. Então, diagonal secundária, 94. Você vai pegar a principal menos a secundária. Você tem 44, você deve 94, você vai dever 50. Então, DZ deu menos 50. Vamos encontrar o Z? Menos 50 dividido por menos 25. Menos com menos vai dar mais. 50 dividido por 25 é metade, né? Então, o Z vale 2. Com isso, nós encontramos que o X vale menos 1, o Y vale 1 e o Z, ele vale 2, tá? Então, por Cramer, nós conseguimos resolver a questão 4. E aí, fica a critério de vocês. Qual que acha mais fácil? Escalonamento ou Cramer? Ambos têm passos a serem seguidos, tá? E ambos é muito perigoso o jogo de sinal. O escalonamento tem aquela questão das linhas, né? Subtração. Já aqui, quando você multiplica essas diagonais principais, secundárias, tem muito número negativo. Então, toma cuidado no jogo de sinal. Agora eu quero que vocês abram o microfone e tirem as dúvidas, façam perguntas, tá? Esse daqui eu resolvi passo a passo, tá? E tudo aqui. Esses daqui eu peguei da internet, tá? Então, ó, tive que copiar e colar a imagem. Tanto é que aqui tá escrito errado, ó. Eu vou tentar apagar no Paint e colocar um N aqui, tá bom? Deixa eu ver, ó. Aqui tá certo, ó, aqui tá errado, incompleta com M, incompleta de novo, ó. Aqui já tá, aqui incompleta com N antes do P, tá bom? Então, eu vou arrumar esses slides, tá? Depois eu mando para vocês. Sobre a regra de Cramer, o que vocês acharam? É mais fácil? É mais difícil? É hora de vocês falarem agora. Eu achei mais fácil. Mais fácil escalonamento? Eu também, mais fácil que escalonamento, achei. Acho que escalonamento mais fácil. Escalonamento mais fácil. Se fosse para resolver um sistema 2x2, vocês resolveriam por subtração ou por Cramer? Ai, Cramer. 2x2 é Substituição. Cramer. Eu também resolveria por substituição, acho mais fácil. E 3x3 Cramer? Escalonamento. Escalonamento, Guilherme. Cramer os demais. Cramer. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês não entenderam?
Eu dei uma Eu revisada preciso, aqui, eu acho que tá tudo eu buguei certinho já que ensinou. Pode falar. eu buguei um pouquinho tipo, tipo, nessa última parte, por 3x3 no, de Kramer. Tipo, a parte do determinante normal eu entendi, mas do dx e do dy, que eu buguei um pouco. dx, dy, dz. É, Quando isso. falar assim, ó, dx, exclui a coluna do x, copia os termos independentes. Então, você não vai copiar 3, 2 e 1. Você vai copiar menos 1, menos 5, menos 6. Então, dx, você não vai copiar o x. Grava isso. Vamos pro dy. dy, você não vai copiar a coluna do y. Você vai copiar os termos dependentes. Exclui o y. Ah, tá. O dz exclui a coluna do z. Você vai copiar os termos independentes. Então, sempre quando eu falar, ó, dx, esquece o x. dy, esquece o y. É Agora, justamente o contrário. Tá? uhum, Tudo bem? Alguém quer fazer mais alguma sim. pergunta? Então, ó, Ô, a gente professor, resolveu e deu exatamente. Opa, que a gente resolveu por escalonamento. Pode falar. é a mesma regra, a regra de Kramer é a mesma regra que você vai, tipo, usar para 2x2, só que vai ter uma linha a mais, né? Isso. Ah, então vou colocar aqui. Calma aí, eu vou Tá? escrever aqui no caderno. Aqui, ó, vamos voltar. Aqui, ó, 2 por 2. Só que o 2 por 2 é simples, né? Diagonal principal, mas a secundária é só se multiplicar em cruz. Agora, no outro, eu tenho que duplicar as colunas, né? Tem toda essa questão. Por isso que ele é mais complicadinho, porque eu vou ter, ó, 6 diagonais, né? 3 principais e 3 secundárias. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, tô de boa. Então, peraí, eu vou parar a gravação.